para que o justo não entenda as suas mãos, não estenda as suas mãos para a iniquidade. Então, para a gente é muito importante que nós sejamos como o monte de Sião, que não se abala, porque nós cremos que o monte representa o nosso grande Deus, a rocha preciosa, para que a gente possamos estar no meio de todos, mas nunca podamos deixar a presença do Senhor. Cada vez mais que a gente conhece a presença do Senhor, nós se fortalecemos na rocha, nesse monte, porque vai permanecer para sempre. E o Senhor, ele nos dá sabedoria de ser indígena, mas não deixar o ser indígena, mas tudo que nós temos, o nosso cocar, o nosso colar, o nosso corpo, é templo do Espírito Santo. Então, nós entregamos tudo para Deus e seremos como um monte, forte, fortificado na rocha. E a gente possa ser quem você é, sem deixar de quem somos, porque Deus nos fez indígena. Então, nós somos indígena, filho do Senhor, do Altíssimo, e nós vamos pregar o Evangelho falando de Deus, da forma que Deus nos fez, como indígena. Então, nós vamos ter orgulho de ser indígena e de ser filho do grande Deus Criador, porque nós sabemos que o nosso grande Deus, na nossa linguagem, se chama Deus Nyamissum e Jesus Siratã. Então, sabemos que Deus é o nosso Pai e Jesus é o nosso Filho. E o Espírito Santo é o que nos conduz, é o que nos guia. Então, temos essas três pessoas da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E nós, indígenas, estamos invocando cada vez mais a presença do Espírito Santo de Deus. Nós não evocamos mais os espíritos, assim o nosso povo, assim a essência do meu Pai. Mas tem muitos indígenas que ainda buscam os espíritos. Mas meu pai nos ensinou a buscar só a presença do Espírito Santo de Deus. Les quiero compartir en el Salmo 125 que nos dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Es importante, hermanos, que nosotros seamos como esos montes que nunca se mueven, que nunca nosotros nos vayamos a apartar de la presencia de Dios, sino que podamos tener su fortaleza, su sabiduría, que todo lo que hay en nosotros, nuestro cuerpo, mente, alma, espíritu, sepamos que son templo del Espíritu de Dios, que tengamos fortaleza como una roca en Dios, que sepamos que nosotros somos hijos de Dios. Tal vez nosotros también nacimos como indígenas, pero así como indígenas nosotros también somos hijos de Dios. Y para nosotros es un orgullo saber que Dios nos hizo indígenas, pero también nos hizo sus hijos. Entonces, nosotros, por ejemplo, en nuestra lengua, la palabra Dios es Irdosum y la palabra para Jesús es Sirata. Y nosotros, como a pesar de que somos indígenas, nosotros creemos en estas tres personas, en Dios, en el Jesús y en el Espíritu Santo. Y mi papá nos enseñó solamente a invocar a estos tres espíritus, solamente llamar al Espíritu de Dios, no a ningún otro espíritu de esos que hay otras personas que todavía los llaman, sino solamente a estos de los que somos sus hijos. E também nós moramos numa aldeia, uma das maiores aldeias urbanas do Brasil, que tem 6.900 famílias indígenas, mas a maioria dos indígenas estão sendo evangelizados, e tem muitas igrejas hoje nas aldeias, mas a cada dia o inimigo também tem tentado roubar, né, a alma, os espíritos dos indígenas, mas isso Deus nos escolheu por nós ser uma família de liderança dentro da minha aldeia. Muitos nos respeitam e com a presença do Senhor, eles nos respeitam mais ainda, e alguns, mesmo que tentam ter algumas dificuldades, mas o Senhor nos protege, Ele nos fortalece para a gente levar o Evangelho, a palavra de Deus em todo o território nacional, em todos os 4 cantos da terra. E eu fui um dos escolhidos para levar a palavra do Senhor. E não tem sido fácil, mas o Senhor falou que não seria fácil, mas nos prometeria a coroa da justiça. E nós vamos lutar para vencer, para futuramente nós estar índios, brancos e negros,
louvando um só Deus, vivendo em harmonia, porque Deus quer nós unidos. Deus não faz discriminação de cor, de raça, de pele, de religião, mas ele quer sim um povo adorando somente a ele. Então nós temos louvores no nosso dialeto, na nossa língua, mas de adoração ao Senhor. Tem música que nós cantamos do nosso povo pataxó, mas tem música que não agrada ao Senhor, nós já retiramos e a gente vai só adorar o grande Deus Criador, que é o Siratã, Jesus. Nosotros vivimos en Amén. una de las aldeas urbanas más grandes que hay en Brasil, donde hay alrededor de unas 6.900 familias indígenas. Muchos de estos ya han sido evangelizados y en nuestra aldea tenemos muchas iglesias, pero aún así el enemigo sigue intentando robar las almas de los indígenas. Nosotros, como somos parte de una familia que hace parte del liderazgo, pues nosotros ya de por sí éramos respetados, pero también con la presencia de Dios somos aún más respetados y sabemos que es el Señor el que nos protege y el que nos está ayudando a traer liderazgo sobre estas personas. Entonces, muchas veces, tal vez no es fácil para mí, que fui escogido para llevarles la palabra a los indígenas, no es fácil hacerlo. Pero yo sé que el Señor me dijo que no iba a ser fácil, pero aún así Él iba a estar conmigo, porque el Señor no discrimina. Yo sé que un día vamos a estar todos blancos, negros, indígenas, todos vamos a estar alabando al Señor, porque el Señor no discrimina por color de piel ni por origen. Y nosotros en nuestra tierra, en nuestra lengua, tenemos algunas canciones, algunas alabanzas que usamos para adorar a Dios. Se llaman, en nuestra lengua las llamamos pataxó, y nos aseguramos solamente de adorar a Dios. Ya todas esas canciones que no son para Él, nos hemos asegurado de irlas sacando, de irlas quitando de nuestra comunidad. Então, para vocês que não conhecem, eu sou de uma etnia chamada Pataxó. E já faço o convite para vocês virem até minha aldeia, vir orar com nós, fazer oração conosco também, porque nós estamos no útero da nação. Onde começou o Brasil é onde eu nasci. E Deus está fazendo mover para que a gente possamos proclamar o nome do Senhor nesse último momento, né, que é a vinda do Senhor Jesus. Então, nós temos que proclamar a vinda do Senhor Jesus. E nós, indígenas, também estamos fazendo parte da palavra de Deus, porque a palavra de Deus fala que todos os povos, línguas e nações confessará que o Senhor é o nosso Deus. Então, ele não deixou nós de fora. Então, também eu creio que muitos indígenas, através da minha vida, através da vida do meu pai, através do ministério que Deus tem colocado em nossas mãos, a gente vai ganhar almas para o Senhor e também vamos vencer batalhas. Entonces, yo pertenezco a una etnia que se llama la etnia Pataxó, y para todos ustedes que no la conocían, los quiero invitar a que puedan venir a visitarnos, conocer nuestras aldeas, conocer cómo es nuestra vida. Nosotros vivimos en lo que se llama el útero de Brasil. Acá fue donde empezó, donde nació nuestro país. Entonces nosotros como etnia lo que queremos es proclamar el nombre de Jesús, que todos podamos proclamar la segunda venida de Jesús, porque la Biblia es muy clara cuando nos dice que todo pueblo, lengua y nación va a adorar el nombre del Señor. Y muchos indígenas, yo lo creo, que por medio de mi vida, por medio de la vida de mi papá, van a poder llegar también a Jesús y van a poder también proclamar junto con nosotros el nombre del Señor. Amém. Amém. Obrigado, viu, Biranã? Você sabe que eu tenho muito amor por sua vida, pela sua família, e é uma honra ver que o irmão foi convidado e participou assim, com tanto carinho, tá até com a maquiagem, né? Um guerreiro do Senhor, né? Um homem chamado para a guerra do Senhor. E eu louvo a Deus pela sua vida e pelo ministério e por tudo aquilo que Deus vai entregar nas tuas mãos. Porque você ainda vai, a muitas nações ainda, falar do grande Siratã. Amém? Amém. Eu que agradeço, né? Eu agradeço a participação, agradeço ao pastor que me convidou
e aos ouvintes que estão ouvindo também a palavra de Deus através das nossas vidas. Um dia alguém falou de Deus para nós, indígena, e agora chegou o momento de nós falar de Deus também para muitas pessoas. E o lugar onde nós nascemos foi rezada a primeira missa no Brasil por Frei Henrique Verdade. Soares de Coimbra, no dia 26 de abril de 1500, mas no catolicismo tiveram muita matança, tiveram muito estupro, tiveram muita morte. Eles apresentaram para nós um Deus que era morto, um Deus de barro, um Deus que não tinha vida, e a gente não entendia. Então a cabeça nossa ficou muito confusa. Mas hoje a gente acredita num Deus verdadeiro, num Deus vivo, que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia para dar vida, vida em abundância e para nos libertar e nos salvar. Então, Amém. eu agradeço a participação, estarei aqui à disposição para louvar, para engrandecer o nome do Senhor, e Amém. espero vocês um dia vir com a caravana à minha aldeia e no lugar onde Deus me escolheu para me fazer a casa de oração do Senhor. Já tem vindo 7 países, então espero agora vir outros países também para proclamar e também para registrar o que o Senhor prometeu aqui nesse lugar. Amém. Amém. Como é que se chama em português o nome daquela aldeia que você fez ali? Mataxó? Ciratã-Manchó. Jesus abençoa. Ciratã-Manchó. Bonito demais, viu? Que lugar maravilhoso. Só de ver nos vídeos assim, eu já sinto a presença de Deus ali. Maravilhoso. Obrigado, viu, Biranã? Continue conosco se você puder. E nós vamos agora chamar outros participantes. Muito obrigado, viu? Good morning, Shotton, Pastor. How do you do, my brother? Shotton, can you listen? Yes, brother. Hello. Oh, nice to meet you, my brother. Nice to meet you. I'm very glad to see you all here. I'm very happy to join with you, my brother. I do too. I love you, my brother. I love you too, brother. Hello, Joseph. my brother, Choton. Saludos de Perú. Hello, Amém. brother. Blessings of Peru. Hello. Amém. Joseph vai fazer a tradução para a gente em inglês, né? Porque o Shotton fala inglês. Amém, Joseph? Consegue? Sí, tú pronto. Você é o cara, você é o cara. Joseph ele carrega a arca, ele vai lá, monta a tenda, ele já vem, já limpa e já começa a fazer o louvor. Ele é benção. Amém? Quero apresentar o pastor Shotton. Ele mora em Bangladesh, um país que ainda traz muito da cultura, né, do hindu. Lá tem aquelas divisões de castas, de famílias, onde existem as famílias, os que são do comércio, os ricos, os nobres, as famílias daqueles que são os sacerdotes, e tem as famílias chamadas Dalit. O que são os Dalits? Os Dalits são considerados um povo impuro. Então, os Dalits, eles sofrem, desde pequeno, muita perseguição. Eles não podem estudar na escola pública, eles não podem tocar nas pessoas que são consideradas nobres. Então, a pessoa já cresce com um sentimento de rejeição. Mas aonde o diabo rejeitou, Deus amou. Les presento al pastor Shotton. Él es de Bangladesh. Bangladesh es un país que todavía funciona con todo esto de las castas. Entonces tienen las castas de los sacerdotes, de los comerciantes, tienen por ejemplo también la casta de los Dalits, que son considerados un pueblo impuro. Entonces, por ejemplo, esta casta no tiene permitido ir a la escuela pública, no se les permite tampoco tocar, acercarse a las personas que son consideradas nobles. Amém? E ele vai explicar o trabalho que ele faz. Ele faz um trabalho a princípio, só para apresentar, ele faz um trabalho que ele alfabetiza essas crianças, né, essas crianças que são de uma casta rejeitada. A esposa dele ensinou costura
para as mulheres Dalits também. Então, eles conseguiram as máquinas de costura, ensinou as mulheres a costurar, para elas terem um modo de sobreviver. E eles, com muito, mas muito pouco, têm feito a obra de Deus de uma forma grandiosa. E é o tema que eu vou tratar logo em seguida, sobre isso. O que é necessário para fazer a obra de Deus? Amém? Pastor Shotton, fique à vontade. Joseph, complete, por favor. Entonces, él nos va a hablar sobre el trabajo que él hace, porque él ayuda a que a que los niños de estas castas puedan también acceder a la educación. Su esposa también les ha enseñado a las mujeres a coser, les ha enseñado entonces costura, compraron las máquinas, todo. Y ellos, con muy poco que tienen, han logrado hacer la obra de Dios, que es algo de lo que quiero que hablamos después. ¿Qué es lo que se necesita para yo poder hacer también la obra de Dios? So, Pastor Shotton, go ahead. So can I say something, or what do you want? Oh. Yeah, it's your time to share. So go ahead. It's whatever you feel like doing. Oh, okay. Thank you so much. You give the opportunity to share something about me and Bangladesh. I'm really, really very blessed to hear with all of you. Thank you so much, brother and sister of you. Actually, say some things to our Bangladesh. Actually, Bangladesh is a very large people's country. So here is a many peoples, but 99% people, they are unreached. Do you understand, all of you, or you need translating? I will be translating for them, so don't you worry. Okay. You tell me when you finish an idea, and then I can translate it for them. Okay, so here is a very large country in our country. Yeah, so I got the burden for our peoples, and you already know the Dalit peoples in Bangladesh, and here is like a 6 million, more than 6 million Dalit people, they live in Bangladesh. And actually in our country, that is one kind of the low caste peoples, and yeah, and we got the burden for them. So we have a family, and me and my wife, we have 3 children, and we actually fully dedicated for that working of kingdom of heaven for our peoples. So right now we working among them, and we already in our cities we have 14 villages, and like one villages, like more than 500, 600, or more than 2,000 people, 4,000 people, they live together in a village. So we working 6 villages right now, and already we could not reach like 8 more villages, but we are praying for to spread the gospel the other villages. So still we have 9 peoples working with us fully voluntarily in our group, and yeah, and we are very happy to working with them, because the God, he gave this that burden for us, for them. So actually this is we actually not working among any church, through any church or through any denominations, because me and my wife, we are actually converted from our family. We are the first believers, me and my wife, from our family. So that is one of the great challenge for us, because our peoples actually, they belong in Hindu communities, and they worshiping the Hindus idols. So that is one of the challenge when we receive our Lord Jesus Christ in our life.
So after that, our village peoples and our parents, they kick out from our family. So and that time actually we could not realize how can I do uh, work for God. And we try to many times find out the peoples who are the believers to helping us to do that work. So after that, we could not find any peoples to those who are helping us or those who are the supporting us to do that work. And finally, actually, in that time, actually, we getting very hopeless. So after that, we praying, me and my wife, we praying, God, please help us to do some things for them because you call us to them. And after that, we got burdened, and God, He called me, no problem. I with you, no problem. You go ahead and preach the gospel to them. And then we start to work. We preach the gospel to them, and still now, the God He provide the local peoples in the village, those who are the working with us to them. So, Amém, it's, amém. so Can translation, please? No ficar more extenso. okay. Bueno, entonces muchas gracias por la oportunidad de poder estar aquí con ustedes. Me siento muy bendecido. Quiero compartirles que Bangladesh es un país que tiene una población muy, muy grande, pero el 99% de esa población todavía no ha sido alcanzada por el Evangelio. En el país son más de 6 millones de personas que pertenecen a esta casta de los Dalits. Yo vivo aquí con mi familia, mi esposa, mis 3 hijos, y estamos completamente dedicados en el trabajo del reino para las personas. Entonces estamos trabajando con ellos, estamos trabajando en este momento con 6 aldeas, en las que hay entre 500, 600, 2000, incluso hasta 4000 personas en cada una de estas aldeas, y nuestro plan es poder añadir otras 8 aldeas más para poder continuar con nuestro trabajo. Actualmente tenemos a 9 personas que son voluntarias y que están trabajando con nosotros, y nos sentimos muy bendecidos de trabajar con ellos. Nosotros, mi familia y yo, no pertenecemos en este momento a ninguna denominación, ninguna iglesia. No hay nadie que nos esté como apoyando en este trabajo, y de hecho nosotros en nuestras familias, mi esposa y yo, somos los primeros creyentes. Entonces también ese es un desafío muy grande que tenemos, porque en esta zona suele ser de comunidades hindú, entonces se suele todavía adorar a los dioses hindúes. Entonces nosotros estábamos preguntándonos cómo podemos trabajar, cómo podemos servir para Dios, y tuvimos que buscar a personas para que nos ayudaran, pero aún así no podíamos encontrar a estas personas. Entonces tuvimos que orar a Dios, y Él fue el que nos empezó entonces a mostrar a las personas sin hogar, y nosotros le decimos, Señor, debemos ir a ellos, y Dios nos dijo, vayan, no hay ningún problema, vayan y predíquenle a estas personas. You may continue, Pastor. So yeah, Amém. yeah, and in that time, actually, that is one of the challenge for us because that we actually, what are we doing? We only for dependent on God, and we don't know how to provide the everything for working of kingdom of God, and because we have no any supplies to the others, because the peoples actually don't know us, and and in that time actually we feel very hard challenge to move forward to working of kingdom of God. So can I translate unit or? Entonces, ese es un desafío muy grande que tenemos. Nosotros simplemente hemos estado creyendo en Dios, a pesar de que no tenemos los recursos, de que no teníamos nosotros cómo hacerlo, y que hay personas, pues las personas que viven acá alrededor de nosotros no nos conocen y no nos han podido proveer. Nosotros seguimos creyendo en Dios porque Él es el que ha estado sosteniendo la obra que nosotros realizamos. But we got the challenge to go to the village to because where I'm living, that is some far from our village, from our house.
So that is one of the challenge, because we don't know how to reach those villages. And in that time, actually, we praying and praying, me and my wife, God, you help us to do some things to them. And in that time, we don't know how God He working with us. Sometimes we actually we just wondering to see the God hands, and finally we just got the challenge, and we just walking and walking to the visit those villages, and we preaching to the gospel those villages. And after that many of young generations peoples, they come and they actually they receive our Lord Jesus Christ, and they also committed to do the work fully voluntary. And those peoples actually every month they collect some money to give us to working kingdom of God, like that is a traveling cost. That is one of the traveling cost actually. And those actually financial money we actually used for the traveling to the other villages. Amém. Os irmãos que falam português, os irmãos que falam português estão entendendo um pouco? Eu já vou fazer interpretação também para vocês. Me desculpa, né? Mas pode. Eu vou fazer lá também. Pode ser bem resumido, tá? Sim, eu vou primeiro interpretar o que ele já falou para o espanhol e ali eu passo para o português. Entonces, bueno, nosotros en estos momentos estamos yendo a otras aldeas, pero son lejos de donde nosotros vivimos, lejos de nuestro hogar. Entonces, muchas veces nosotros no sabemos cómo llegar hasta estas aldeas. Le hemos estado orando a Dios para que sea Él el que nos ayude a alcanzarlas. Y muchas veces nosotros estamos completamente dependiendo de la mano de Dios, orando para que sea Él el que nos ayude a extender el evangelio, que sea Él el que nos ayude a llegar a estas personas. Y muchas veces vemos cómo al hablar con las personas, ellos vienen, aceptan a Dios y además se comprometen con la obra y empiezan completamente con nosotros en voluntariado y nos apoyan también en esa obra que nosotros estamos haciendo. Entonces nosotros llegamos a estas personas y son las mismas personas las que siguen alcanzando su propia aldea. Então, agora vou fazer a interpretação para o português. Então, eu moro no país do Bangladesh e o 99% das pessoas aqui não têm ouvido do evangelho. Então, minha esposa e eu e meus 3 filhos, nós estamos completamente dedicados a trabalhar para o reino de Deus. Nós trabalhamos com as aldeias de entre 500 e 4.000 pessoas. Agora estamos trabalhando com 6 aldeias, mas queremos trabalhar com 8 aldeias mais. Temos 9 pessoas que estão trabalhando com nós, completamente voluntário que eles fazem. Então, nós estamos trabalhando com eles e muitas vezes é Deus que nos ajuda, porque as pessoas não nos conhecem. Então, nós temos que confiar completamente em Deus, porque nós não temos os recursos para chegar até estas pessoas que precisam de nós. E muitas vezes são aldeias que estão bem longe do nosso lugar onde nós moramos. Então, muitas vezes temos que orar a Deus para que Ele nos ajude. E então nós oramos e vamos até lá. As pessoas aceitam a Deus e eles, demais, começam a trabalhar com nós, fazendo um trabalho voluntário. E são eles, as mesmas pessoas, que começam a compartilhar o evangelho ali nas aldeias onde eles moram. You can go ahead, pastor. Gostaria de fazer uma pergunta para a Shoto. Espera só um minuto. Os microfones estão dando interferência.
Amém? Gostaria de perguntar ao pastor Shotton, ele está só com a família dele, num lugar onde só eles são cristãos, os outros são hindus, eles não têm uma igreja apoiando, eles não têm condições financeiras para estarem ali, e eu gostaria que eles falassem por que ele continua ali, fazendo isso há tantos anos. Entonces, quiero hacerle una pregunta al pastor Shotton, porque él está ahí solamente con su familia, no tienen apoyo de ninguna iglesia, ellos son los únicos cristianos en esta región, no tienen condiciones financieras. Entonces le quiero preguntar por qué, a pesar de todo esto, él sigue haciendo este trabajo después de tantos años. So, Pastor Shotton, you've told us that it is just your family and you who's working on this. That you receive no support from any other church, from any denomination, that you and your family are the only Christians in your community, that there's no other Christian, that's just you, and that not even you yourselves have like the financial support to keep on working on this. So my question is, why, in spite of all of this, you all keep doing this work for so many years? Your microphone is off. That is one of the wondering things. So actually, every day we depend on our God to see His wondering work every day, and we actually living by faith. And we just, I'm already saying that our local, some peoples, they supporting us to living to our life, and some of our friends, they living here and they knows how to live our life every day. And actually many years I'm trying to preaching the gospel to them, and they actually very excited to see the God. He is the only one God. He is the salvation to them. And some of our friends, they actually wondering, and they saw our life. They many times they give the proposal to do some work to the others, and I'm told them, brother, actually the God, He call us fully working kingdom of God. So our God, He spoke our heart to no need to go outside. He fully focusing what I am saying to you. And after that, we actually fully focusing to our work. Even still today, right now, we don't know how and when and how to come the food, money, and everything. We have no headache to see that side, because the God He call us to, He provide everything. So that is actually how to spelling and how to say that the God, He is a big hand. So that is actually we have no word to say that. So I want to say something to you. Some of our friends actually they trying to give some things to living our life and for our necessary things every day. So that is actually our testimony like that. Pues nosotros lo que hacemos realmente es que simplemente nos sumergimos cada vez más en las aguas de Dios. Hemos aprendido a vivir por fe. Muchas veces son también algunas personas aquí locales que viven con nosotros los que nos apoyan. Muchos de nuestros amigos son los que siempre nos dicen, nos preguntan cómo es que estamos haciendo para vivir nuestra vida. Yo intento también predicarles a ellos y yo veo la emoción que ellos tienen de ver cómo Dios también trabaja, obra en ellos.
muchos de ellos entonces empiezan a preguntar cómo nosotros podemos hacer, empiezan a pensar que deberíamos tal vez ir a buscar otras personas para que nos dieran de ese dinero, pero yo les digo siempre que Dios nos llamó a enfocarnos completamente en Él y en la obra que hacemos. Entonces hemos aprendido que es Dios el que nos provee, hemos aprendido también a ver su mano obrando en nosotros, y pues así es como hemos estado viviendo, y también con el apoyo que nos dan estos amigos nuestros. Então, o que nós estamos fazendo é que nós aprendemos a viver nas águas de Deus, aí mais fundo, nele, a viver por fé. Então, muitas vezes, são os nossos amigos, os que nos apoiam, são eles os que nos perguntam como nós fazemos. Eu tento sempre pregar para eles e falar que é Deus que está fazendo tudo, que é Deus que dá a provisão para nós. Então, muitas vezes eles começam a falar que deveríamos ir para outras pessoas, perguntar para eles, pedir apoio de outras pessoas, mas eu lhes falo que é Deus que está nos dando a provisão e que Ele nos falou que só temos que focar nele e na obra que nós fazemos para Ele. E assim é que nós temos visto a sua mão dando provisão para nós, e também é assim como nós temos visto que Ele obra na nossa vida. Mas, às vezes, também, os nossos amigos têm que apoiar-nos. Amém. Pastor Shotton, esta noite eu gostaria só de apresentar mesmo o Senhor e o seu ministério aos irmãos. Eu creio que aí deve ser muito cedo, né? Só deve ter acabado de acordar, te peguei aí de meio de surpresa. Mas saiba que você não só não está sozinho, porque o Senhor continua contigo, mas também você não está sozinho, porque nós estamos contigo. Entonces, al pastor Shotton le quiero decir, bueno, me gustaría si también él pudiera presentar como el trabajo que el Señor ha hecho con su ministerio. Yo sé que él se acaba de levantar allá en su país, pero quiero que él también sepa que no está solo, porque el Señor está con él, y nosotros también vamos a estar con él. So, Pastor Shotton, I would like it if you could present to us like what the Lord has done with your ministry, what the Lord has worked with you all. And I know that you just woke up because it's pretty early there in Bangladesh, but I would like you to know that you're not alone, because first God is with you, but you're also not alone because we as well are with you. Amém? E eu gostaria de convidá-lo em outras oportunidades, para que o senhor possa participar e apresentar detalhadamente os projetos que Deus está pondo na sua vida, compartilhar com os irmãos aí, aqueles que te sentirem na direção do Espírito de ajudar de alguma forma, possam ajudar, intercedendo, com ofertas, com aquilo que Deus mandar, mas sentindo a sua dor, porque você está sentindo o que está no coração de Deus, está cumprindo o que está no coração de Deus. E se nós temos um só Deus, um só Espírito, nós temos que também sentir. Entonces, ya después me gustaría también invitar al pastor Shotton para que nos pudiera compartir más detalladamente sus proyectos, lo que han estado trabajando, y que también los que sientan puedan decidir apoyarlo, sea con la oración, sea con ofrendas, lo que sientan, pero también entendiendo que sintamos ese dolor que él tiene, porque ese también es un dolor que está en el corazón de Dios. Y si nosotros tenemos un solo Dios, pues también deberíamos tener un solo sentir. So I would like to invite you, Pastor Shotton, some other time so you could explain to us more in depth, like what your projects have been like, what you've done in there. And so the people in here who would feel like helping you, that they could start helping through prayer, through offerings, and that they could also start understanding your pain, because we understand that that pain that you're feeling is also in the heart of God. And so if we have one only God, then we're also to be one feeling and share that feeling with the body of Christ. Yeah, actually,
right now, actually, God, He working so many wondering things in our community, in our peoples. So still right now we start to some work, and we already doing that, like we have a like a kids ministry, we working with them, and that is one of the this is one of the great plan to see to the next and next generation how to come to our Lord Jesus Christ, because the children, they are very precious, and they can change the many things, and they can happen in the many things among our society. So right now we start the children ministry among our peoples, and we had a like a 116 kids. We already doing work among them, and we had a home fellowship. you know we just going to home and sitting with them, and we trying to actually sharing the gospel to them. you know and why we doing like that? Because our peoples, they are minority peoples, and they are follow very rules guidelines, and some of they have a very challenging, because they afraid one thing. They thought, if I become a Christian, the society, they actually will kick out from our village, from that village. So they thought, so in that time, how can we live lonely outside? Because our peoples, they living together. And why they living together? Because they are low caste peoples, and in our country, that we have a caste systems in our country. So that's why the others religious peoples, actually they not like very much our peoples, and they thought they are untouchable peoples. If I any relations with them, so that is one of the sin. The other religions people thought like that. So that's why our peoples, they're living together, and they afraid, because they thought, if I receive Jesus Christ, so our community peoples, they anger with us and they kick out us. So how can I live our life? So that's why we sitting with them inside the room, like a home to home, and we sharing the gospel, and we give the challenge to them, because without Jesus we have no hope. Without Jesus we have no peace. Without Jesus we have no love. So if I see the bright future, if I see the great blessing in front, so must we depend on our Lord every day. And our God, He create the new situation, and our God, He create the new way to working. So that's why we actually doing like that. And still we working like 6 villages. So many peoples, actually they are against us, but we not stopped, because we know without Jesus nothing happened those villages. So please translate. Dios ha hecho muchas cosas maravillosas en nuestra comunidad. En este momento nosotros estamos trabajando con el Ministerio de los Niños, porque nosotros creemos que esta es una forma de empezar a trabajar en las próximas generaciones, porque sabemos que los niños son una creación preciosa de Dios y que ellos son los que pueden cambiar las cosas de nuestra sociedad. En el momento nosotros tenemos unos 116 niños con los que estamos trabajando, y estamos también implementando un sistema de visitas de casa en casa. Entonces estamos yendo a estos lugares, a las casas de las personas, a compartir el evangelio con ellos, porque nuestro pueblo, nuestra comunidad es una minoría, y según las reglas ellos no pueden estar compartiendo con nosotros. Entonces ellos tienen miedo de que si aceptan a Jesús, de que si se vuelven cristianos, los vayan a expulsar de sus lugares donde ellos viven.
Entonces hemos tenido que aprender a no vivir por vista, porque muchas de estas personas viven juntas porque pertenecen a una casta muy baja. Entonces personas de otros lugares no gustan de estas personas, creen que entonces no los pueden tocar. Entonces muchas de estas personas no saben ni siquiera cómo pueden vivir su vida desde esta casta que les tocó. Entonces nosotros vamos hasta sus habitaciones, hasta sus salas de estar y compartimos con ellos para enseñarles que sin Jesús no tenemos ni hogar ni tenemos paz, y así poder ir más profundo con Dios y enseñarles que es Él el que nos limpia. Y nosotros, a pesar de que muchas personas intentan, están en contra nuestra en estas aldeas en las que trabajamos, no nos detenemos porque seguimos queriendo mostrar a las personas que sin Jesús nada pasa en nuestras ciudades, en nuestras vidas. Deus está fazendo muita coisa maravilhosa na nossa comunidade. Agora nós estamos trabalhando com um ministério de crianças, porque nós acreditamos que são eles os que podem trazer um câmbio, um câmbio para a nossa sociedade, uma mudança. Então, nós estamos trabalhando com 116 crianças, e o que nós fazemos aqui, fazemos visitas nas suas casas, vamos casa por casa. Então, porque nosso povo aqui é uma minoria, e eles têm que seguir algumas regras, e eles têm medo, porque podem ser tirados da sua comunidade por ser cristãos. Porque eles pertencem a uma casta baixa, então a outras pessoas que não gostam deles, a pessoas que acreditam que não podem tocar essas pessoas que fazem parte da casta baixa. Então nós vamos até os seus lares para mostrar para eles que sem Jesus não temos não temos casa, não temos paz, não há nada sem Ele. E então nós vamos até as suas casas, até as aldeias onde eles moram, e mesmo que há muita pessoa que está em contra de nós, nós não paramos porque acreditamos que sem Jesus nada vai acontecer nas nossas aldeias. You may go on, Pastor. Amém, amém, amém. Nós não vamos nos estender mais muito, não. Eu gostaria de agradecer ao pastor Shotton a sua participação. E, claro, já deixo o convite para uma outra oportunidade. Todas as segundas nós nos reunimos aqui, e é um espaço bem democrático, aberto. Se você quer apresentar um projeto, se você quer apresentar o que Deus está trazendo na sua vida, compartilhar com os irmãos, aqui você tem uma porta aberta. E eu digo que Deus te abençoe, Shotton. Nós continuaremos orando, nós estamos unidos no mesmo propósito. O meu contato, o meu telefone é uma porta para você bater a hora que você quiser. Amém? E Deus abençoe sua vida e obrigado por aceitar o convite. Entonces, bueno, ya no nos vamos a extender más. Igual le voy a dejar abierta al Pastor Shotton la puerta, la oportunidad para cuando él quiera venir. Va a ser, porque este es un espacio muy abierto, democrático, el que nosotros tenemos. Cuando él quiera venir a compartirnos sus proyectos, lo que están haciendo. Entonces, va a ser un momento, pues, va a estar abierto siempre, porque mi contacto es una puerta que usted puede, a la que usted puede llamar en cualquier momento que lo necesite. So, Pastor Shotton, we won't add much right now. So I will leave it open, the invitation for you, for any time you feel like you want to share with us. We're having these meetings every Monday. And so I would like it to be open for you. This is an open space, a democratic space, where whenever you feel like doing it, you can come and share with us your projects, your advancements, how you're going with it. And so I pray that the Lord will be blessing you. And you know that my phone is an open door that you can knock on anytime you feel like you want to share anything with us. Thank you so much. And I'm very happy to share it with you. And I'm very happy to share it with you. I'm really very. Muchas gracias. Siempre el que esté abriendo las puertas. Obrigado, usted, é o Senhor quem sempre abre as portas para nós. Amém? Só para concluir, quero falar um pouquinho
Porque nós estamos aqui falando de desafios da capelania, né? Do evangelismo, das missões. Esse grupo, na verdade, englobou toda a capelania na sua formalidade e todos os projetos de missões na sua complexidade. Nós queremos juntar isso, tornar você um capelão 2.0 plus turbinado. Um capelão diferenciado. Um capelão que talvez não tenha uma fardinha bonitinha, mas tem uma bagagem que aonde chegar vai ser um impacto no reino das trevas, no império das trevas. Entonces, antes de concluir, quiero que hablemos un poquito sobre los desafíos de la capellanía, que hemos estado oyendo un poquito de eso, porque nosotros aquí lo que queremos es que usted sea un capellán 2.0 pro con todos los juguetes y que usted tal vez no sea el capellán que tenga la mejor ropa, pero que sea un capellán que haga temblar el imperio de las tinieblas. So before we finish, before we close, we would be talking a little about the challenges that we have when working as chaplains, because we want us all to be fully prepared for this, and that wherever we arrive, we will make the empire of darkness tremble. Amém. Amados, a palavra de Deus fala em Romanos 8:28. E sabemos que a los que amam a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito são llamados. Amém? Então, eu sei que temos pessoas aqui com o coração assim, ardendo para servir a Deus. Temos pessoas aqui que querem fazer o bem. Muitas vezes nós julgamos mal, nós falamos, as pessoas são preguiçosas, as pessoas são isso, com coisas que nós não somos também. Todos nós que temos o Senhor, temos, claro, um desejo de servir ao Senhor, agradar ao Senhor. Mas muitos têm timidez, muitos pensam não ter recursos suficientes, pensam não serem aptos o suficiente para produzir um impacto, um evangelismo numa cidade. Mas é porque nós somos uma sociedade midiática e as referências que eles estão apresentando para nós, escuta isso, pelo amor de Deus. As referências que estão sendo apresentadas a nós não são as referências que a Bíblia nos apresenta. La palabra pues nos habla en Romanos 8:28, este versículo que estábamos leyendo, y entonces nosotros sabemos que muchas personas tienen ese corazón que está ardiendo para servir a Dios, personas que quieren hacer el bien. Y muchas veces nosotros decimos, no, pero es que todo el mundo es perezoso, nadie quiere trabajar, pero nosotros tenemos claro ese deseo que nosotros tenemos de servir a Dios. Porque muchas veces nosotros empezamos a pensar en que no tenemos recursos, en que no somos lo suficientemente habilidosos, porque estamos nosotros viviendo en una sociedad mediática, que es esto en lo que se enfoca, y nos muestra referencias que no son las referencias bíblicas. So on the Bible, it says on Romans 8:28 that God will work everything out for those who love him. And we know that there are people who have a wish, a heart to serve God, and that they want to do good. And even if there are people who are lazy or people who don't really want to work with it, we know that we have this desire, and we know that sometimes we start thinking about the resources we need, the skills we need, because we live in a society that only focuses on that. But because this is not something that the Bible shows us, but actually something that society is trying to push on us. Tudo começa quando você conhece a Deus. Tudo começa quando você conhece a Deus. Se você conhece a Deus, você quer agradar a Deus. E quando você quer agradar a Deus, você começa a buscar formas, segundo a palavra, para agradá-lo. E aí se revela algo que é muito importante, meus irmãos, que faz com que muitas pessoas talvez estejam frustradas. Entender o chamado. Entender qual é o seu chamado. Eu, ao longo dos anos, tenho aconselhado, tenho acompanhado alguns pastores que dizem literalmente, eu estou há 15 anos no ministério
mas eu sinto que eu não deveria ser um pastor. Muitas pessoas tirando até a própria vida, porque não entenderam o chamado. O chamado é o sim de Deus para que aquilo aconteça. O chamado é a determinação de Deus que nada vai impedir que aquilo aconteça. Todo empieza cuando usted conoce a Dios. Si usted conoce a Dios, usted va a querer entonces agradarle. Y si usted le quiere agradar, entonces va a empezar a buscar formas bíblicas de agradarle a Dios. Y ahí es cuando usted va a tener que llegar a entender su llamado. Porque yo conozco, yo he hablado con pastores que me dicen, no, pero es que yo llevo 15 años trabajando, pero yo siento que esto no es para mí. Personas que incluso llegaron a quitarse su propia vida por no entender su llamado. Porque el llamado es la determinación de Dios de que no importan las dificultades, lo que Él ya determinó se va a cumplir. So it all starts when you meet God for the first time, because this is what will take you to please Him. And when you start pleasing Him, you will understand your calling. And I know some pastors who say, like, I've been working for a lot of years on this, but I don't feel like this is my thing. People who have even killed themselves because of this, because they didn't understand the calling. Because our calling is when we understand that no matter what, God will always work out what He has already established. Alguns anos atrás, meus irmãos, eu estava afastado dos caminhos do Senhor. Eu estava morando num local muito perigoso, distante, sozinho. Eu estava jurado de morte. Alguém disse que ia me matar. E eu estava totalmente perdido. Mas eu já conhecia a palavra de Deus. E nós, quando conhecemos o Senhor, o Espírito Santo de Deus permanece em nós. Ele não é retirado de nós. Ele fica ali intercedendo. O seu lugar não é aqui. Isso não é para você. Você não deveria estar aqui. E há alguns anos atrás, quando eu vivi isso, o Senhor falou comigo que eu deveria voltar para a cidade onde que eu nasci. Deveria abandonar aquela vida que eu estava levando. E que Ele iria me apresentar um caminho melhor. Quando eu cheguei na minha cidade, arrumei um trabalho bem humilde, fui trabalhar de porteiro de um prédio. E o Senhor falou comigo desta forma: em 3 anos, eu vou restituir tudo que você perdeu. Eu havia perdido um casamento. A minha filha foi com a minha ex-mulher, foi morar em outra cidade. Eu havia abandonado os caminhos do Senhor, que eu tinha chamado desde criança. Eu estava vivendo uma vida que eu não aceitava. Vocês estão me vendo aqui hoje bonito assim? Pois eu estava com menos de 70 quilos. Estava magrinho, só via osso. Mas eu ouvi o Senhor. E quando eu voltei para minha cidade aqui, o Senhor me mostrou num sonho todo um chamado ministerial. Ele me deu uma visão em que eu caminhava escalando umas montanhas muito difíceis de subir, e chegava no alto dessas montanhas, eu via um vale que parecia uma estrada seca. Quando eu desci nesse vale, não era uma estrada, era um rio seco, com aqueles cascalhos de rio. E na visão, havia 2 jovens de branco me acompanhando. E logo à frente eu via como se fosse uma parede de água caminhando em minha direção, como um tsunami. E aquela parede me atingiu em cheio. E nessa visão, o Senhor me falou algumas coisas. Ele me revelou até o nome do ministério que Ele queria que eu assumisse, que era Ministério Honra. Ele me falou que em 10 anos eu viveria o que eu deixei de viver em 50. E me liberou uma palavra muito poderosa, um chamado muito intenso. Por que eu estou compartilhando isso com os irmãos? Porque foram 3 anos de coisas sobrenaturais. 3 anos que eu estava trabalhando numa portaria, porteiro de um prédio, uma profissão humilde.
Nesses 3 anos, eu comecei a estudar ali na portaria sozinho. Eu fiz uma prova, aqui chama-se Enem, consegui uma nota alta, entrei para a universidade com uma bolsa 100%, voltei a estudar, me formei nesses 3 anos. Até a passagem para eu ir na faculdade, eu recebia da empresa que eu trabalhava a mais. E quando eu concluí o meu curso, antes de terminar, enquanto as pessoas estavam procurando um estágio, eu já entrei trabalhando oficialmente. Passou um tempo, conheci a minha esposa, pastora Márcia, nos casamos, veio meu filho Caio, e a última coisa que o Senhor restituiu foi o ministério pastoral, ao qual eu tenho completa convicção que sobre um chamado profético eu estou. Então, quando eu leio esse versículo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, eu me revisto disso. E eu quero convidar os irmãos essa noite a se revestirem também. Hace muchos años yo estaba apartado de Dios, vivía en un lugar que era muy peligroso, estaba bajo amenaza de muerte, estaba perdido, pero el Espíritu Santo no se había ido de mí, sino que seguía ahí hablando conmigo. Y el Señor me dijo que debía volver a mi ciudad natal y que Él me iba a presentar un camino mejor. Cuando yo llegué tuve que empezar a trabajar de portero y Él me dijo que de aquí a 3 años me iba a restituir todo lo que había perdido. Mi matrimonio, que se había ido mi hija con mi esposa a vivir en otra ciudad, estaba viviendo una vida que no me gustaba. Ahora ustedes me ven que estoy bien, pero yo estaba demasiado bajo de peso. Y entonces yo tuve una visión en la que yo estaba como en un valle que se parecía como a una calle que estaba seca, pero ya viendo más de cerca vi que era un río que se había secado y yo estaba ahí con 2 jóvenes que tenían ropas blancas y cuando miré vi que había como un tsunami que estaba viniendo. Entonces yo vi como esa pared se venía hacia mí y el Señor me dijo que de aquí a 10 años me iba a restaurar en el ministerio y que iba a empezar a trabajar en un ministerio que se iba a llamar el Ministerio Honra. Y fueron 3 años que yo empecé a vivir, que fueron sobrenaturales. Yo empecé a estudiar, empecé ahí donde estaba, en mi trabajo, pasé también los exámenes estatales, entré a la universidad, me gané una beca del 100%, hasta el pasaje para ir a la universidad me lo estaban regalando. Y ya cuando llegó el momento de las prácticas, había personas que estaban haciendo fila, esperando, y yo entré directamente vinculado a este trabajo. Conocí a mi esposa, la pastora Marcia, tuve a mi hijo Cayo y sé que ahora estoy viviendo un llamado profético, que era lo que les hablaba en este versículo de Romanos 8:28, que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les van a ayudar para bien. So a lot of years ago, I was living a life of mess, of disaster, and then the Lord called me back. And he said, like, in the next few years, I will bring back everything that you lost, your marriage, your daughter, everything that you've lost, I will bring it back. And so I had a vision in which I saw how he was bringing like a tsunami to my life of blessings. And after that, I started living 3 years of supernatural stuff. I started working, I started studying, I got 100% scholarship. And so I was getting everything paid. I got linked to a job that was pretty good with my studies. I met my wife, I had my son, and I am currently living and working on this prophetical calling that the Lord made to me. And I am living what Romans 8:28 said, that God will work everything out for those who love him. Amados, é algo muito sobrenatural. Chegou um tempo que o Senhor falou comigo assim, seu microfone está dando pau. Chegou um tempo que se eu falasse assim, eu preciso de um copo d'água, alguém batia na porta com um copo d'água na mão.
Chegou um tempo que o Senhor falou comigo assim, que aquela pessoa, qualquer autoridade, que eu fosse conversar com ela, que ela iria me ouvir e que Deus já teria preparado resposta. E eu comecei a viver esse sobrenatural, que realmente todas as coisas cooperam. E o que eu quero compartilhar com os irmãos essa noite é o seguinte: os pastores que estão aqui, pastor Daniel lá em Peru, indo àquelas cidades, cuidando da família e problemas pessoais, e vencendo, e pregando o evangelho, pastor Jorge, também com o seu trabalho, com as suas escolas, com o seu esforço ministerial com as crianças, pastor Shotton, lá no meio, falta de recurso total, mas o homem está lá, meu Deus do céu, e as coisas estão acontecendo, e ele está até gordinho, encoradinho, por quê? Porque Deus honra. Pastor Carlos está aqui, um homem que eu gosto de ouvir, às vezes que eu assisti as ministrações dele, palavra de sabedoria, que bênção, que firmeza, que coisa boa. A sua família está servindo aqui. Olha você está cumprindo aquele salmo que fala verão os filhos dos seus filhos, aqui, está tudo aqui pregando o evangelho. Que coisa sobrenatural. Todas as coisas cooperam para você que está revestido do propósito, meus irmãos. Por que você está temendo? Talvez você está temendo até pela sua vida. Porque as referências que nós estamos tendo são ministérios que parece que está tudo fácil, que eles estão cheios de dinheiro. Quando eles começam algum projeto, é rapidinho, montam uma coisa enorme, tudo sobre... né? Não, a nossa referência é a palavra de Deus, onde que homens, sabe, iam para a Ásia, pregando o evangelho, os apóstolos, e morriam por isso, mas não desistiam. Muitos morriam louvando e levavam milhões junto com aquele testemunho. Nós estamos debaixo desse propósito. É tempo de cada um dos irmãos que estão aqui. Estão 26 irmãos, meus irmãos. 26 pessoas. Com 12 pessoas, Jesus virou o mundo de cabeça para baixo. Aqui tem 26. Nós temos muito mais bala na agulha que agora. Então, meus irmãos, entendam uma coisa: o propósito que está sobre a minha vida, que eu compartilhei aqui, é o propósito que também está sobre a tua vida. Porque o Senhor faz um encontro de propósitos. Propósito sobre o Ministério Honra, de as missões, de as coisas serem abençoadas, das portas abrirem, que eu creio de todo coração que eu estou debaixo de poderosas promessas, é o propósito também que está sobre a vida dos pastores, dos ministros, do Ministério Bless, do ministério da igreja devocional, né? Da igreja Los Pés de Jesus. É o mesmo propósito. Então, eu quero que vocês sejam mais ousados. Eu quero que vocês entendam que vocês têm muita lenha para queimar, vocês estão na hora de começar a dar frutos. Talvez você está falando assim, eu estou muito idoso, eu estou cansado. Meus irmãos, Moisés tinha 80 anos quando foi chamado. Mas o chamado é como se a mão de Deus viesse do céu. Quando você põe a mão na porta para abrir, a mão de Deus vem junto. A pressão que Deus faz no mundo espiritual ao seu favor, todas as coisas têm que cooperar ao seu favor. Se Deus falou que você vai naquele lugar mais pobre, mais humilde, que não tem condição de ter uma igreja e pregar, você vai e vai fazer como o Shotton, fazer pequenas igrejas nas casas, porque a igreja que Jesus criou era assim, nas casas, nos lares. Perseguição tem. Muitos deles ali, quando se declaram cristão, apanham, são marcados, são expulsos da sua comunidade. Mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados. Tem um chamado aqui, meu irmão. Tem a call for the nations. Há um chamado sobrenatural sobre a sua vida, sobre a vida da Zuraide, sobre a vida do Biranã Pataxó. Pensa bem, amados, esse homem de Deus, como ele já um dia ele vai dar o testemunho aqui para vocês, ele já passou por caminhos ruins. Antigamente, as tribos, eles invocavam os espíritos, né, da floresta, os espíritos. Hoje ele invoca o nome de Jesus. Eu fico pensando naquelas pessoas que vêm de outro país, quero conhecer a cultura indígena, e chega lá, aí eles estão lá dançando, né?
a dancinha da guerra lá, e depois eles vêm e começam a falar de Jesus, do grande Ciratã, e começam a quebrar coisas sobrenaturais. Meus irmãos, nós somos chamados. Existe um toque aqui no meu coração e no seu também, no seu espírito, um chofar dizendo, vai e conquiste. Amém? Dios, hermanos, en ese momento me habló a mí, me dijo que cualquier persona con la que yo hablara me iba a tener que oír y me iba a tener ya preparada una respuesta, porque todas las cosas van a empezar a cooperar para aquellos que tenemos un propósito. Entonces, ¿por qué está usted temiendo por su vida? No, a veces tomamos como referencia ministerios en los que parece que todo fuera fácil, que todo fuera dinero, que todo le sale ahí mismo, pero nuestra referencia debería ser la palabra de Dios, donde vemos a los apóstoles que morían predicando, que los lanzaban a los leones, pero aún así iban ellos adorando. Mire que aquí somos 26 personas que estamos conectadas, pero Jesús con 12 logró poner al mundo patas arriba. El Señor hace un encuentro en los propósitos para que todos se unan. Entonces, por ejemplo, el ministerio Blessed, el devocional de intercesores, todos estamos bajo un mismo propósito. Yo quiero que todos seamos más usados, porque ya es momento de empezar a dar fruto. Usted puede que me diga, no, pero pastor, yo ya estoy cansado, yo ya no quiero hacer más. Pero mire que Moisés, cuando fue llamado, tenía 80 años. Dios tiene que hacer presión en el mundo espiritual para que todo coopere para el llamado de nuestras vidas. Y entonces vamos a empezar a hacer tal vez como Shoton, que hace pequeñas iglesias en cada una de las casas, que así era como lo hacía Jesús, lo instituyó en un principio. Y sí, va a haber persecución, pero todo va a tener que cooperar para el bien de nuestro llamado, del llamado que tenemos en nuestra vida. Mire, por ejemplo, el pastor nos compartía que él antes tenía que invocar a los espíritus, él hacía sus rituales allá con los indígenas, con sus tribus, pero ahora él solamente invoca el nombre de Jesús. Y yo pienso en esas personas que vienen a conocer a los indígenas y terminan encontrándose con cómo ellos también están adorando a Jesús, porque ahora hay un shofar dentro de nuestros corazones que está llamando y que está tocando para que nosotros podamos empezar. So I know that the Lord is bringing and it's working on everything. It's working everything out. So don't you be afraid, because the Lord, he can turn the world at the upside down with all the people that we are in here. And we need to take our reference on the Lord and the word of God, because he's bringing every purpose together. And he's the one that will make us bear fruit, that will make us be used, because Moses, he was 80 when he was called. And even like that, he could perform such great miracles. And the Lord will work it out that even when there's persecution, when there's hard times, everything will work out for us. Just like this pastor, he was preaching and living in an indigenous environment, and he is now preaching the Lord in this environment, because we are now being called from the inside of our hearts. Amém? Aquela onda de avivamento que me atingiu na visão. Wonderful. Aquela onda de avivamento que me atingiu na visão, você está nela também. Você está nela também. Esa ola que yo vi de avivamiento en mi visión, usted también hace parte de ella. Usted también está metido. That wave that I was talking about in my vision of revival, you are also part of it. You're also sinking inside of it. Amém? Amém. Amados, eu agradeço a presença dos irmãos. Nós já vamos encerrar. Vou dar um espacinho. Nós vamos encerrar daqui uns 5 minutinhos. Me perdoe se demorou muito. Nós estamos ainda adaptando, né? Essa pregar e traduzir para espanhol, traduzir para o inglês. É muito difícil. Eu vi que alguns irmãos aí deram uma cochilada boa e dormiu um soninho aí. Tá na benção. Aqui é a casa do papai. Então, nós já vamos encerrar. E você tem a oportunidade de fazer alguma pergunta, se você quiser, ao Shoton, ao pastor Ubiranã Pataxó, ao pastor Daniel também, lá do Peru, ao Jorge. Você tem uma oportunidade de perguntar alguma coisa, se você tem alguma dúvida. Nós vamos concluir já com uma oração no final.
E eu peço à pastora Catherine que, depois das perguntas, que ela encerre com a oração, por favor. E nós nos vemos na próxima segunda. Talvez, eu estou avaliando de nós trocarmos esse horário. Vamos avaliar direitinho, porque aqui já está muito tarde. Aqui já são 11h30 da noite. Então, a gente já está cansado. Então, temos que buscar um horário mais adaptado. Deus vai dar direção em nome de Jesus. Bueno, entonces vamos a tomarnos unos 5 minuticos para que hagamos ya el cierre. Les voy a dar un espacio para que tenga usted la oportunidad de hacerle preguntas. Si quiere hacerle preguntas al pastor Shoton, al pastor Jorge, al pastor Uribaná, para que tenga esta oportunidad de hacerles preguntas, lo que quiera usted compartir con ellos. Ahorita ya después de que terminemos en esta sesión de preguntas, la pastora Caterine nos va a hacer el favor de cerrar con la oración. Y les comento que vamos a estar mirando la posibilidad también de que hagamos un cambio de horario, porque ya aquí en Brasil pues ya está bastante tarde, ya son las 11 de la noche, entonces tal vez tengamos que hacer un horario y vamos a también a tener que mirar eso. So we will now be closing on like the session, so we will open a space for questions people have either for you or for the other pastors who were sharing with us. And then after that, we'll be closing our meeting for tonight. No todos a la vez. Aprovechen esta oportunidad para que aclaremos todas las dudas. Así que ánimo. A ver. Empiecen a preguntar o yo les empiezo a preguntar. Alguém quer alguma pergunta? Pastor Carlos, pode falar, fique à vontade, por favor. Adelante, please. Buenas noches. No, es algo muy particular. Me llama la atención el hermano Marcio, que no sé, siempre es así. Una sonrisa, hermano Marcio, porque me tiene preocupado. Márcio é um missionário abençoado de nossa igreja. Ele faz o louvor lá conosco. Ele é um missionário atuou no ministério com jovens com uma missão. E hoje ele já está não tão jovem, mas a missão continua a mesma e Deus é com ele. Ele é um homem cheio do Espírito, viu? Eu até tinha convidado ele para fazer a abertura aqui hoje, mas não desencontrou um pouquinho o horário. El hermano Marcio es un misionero también muy bendecido que tenemos en nuestra iglesia. Él es el que nos ayuda también con la adoración. Él también en su momento estuvo haciendo el liderazgo con los jóvenes. Ya en este momento no trabaja con los jóvenes, pero sigue manteniendo todavía esa misma visión que traía con ellos. Yo quería también invitarlo para que fuera él el que nos hiciera la apertura en la noche de hoy, pero tuvo problemas con el horario, entonces no pudimos tenerlo, pero para otra será. E se vocês me permitirem, eu gostaria que ele fizesse a oração de encerramento. Y si me lo permiten, me gustaría que fuera el que nos hiciera la oración de cierre. Amém? Se não tem nenhuma pergunta, então, eu agradeço a participação dos irmãos. Pastor Sí, Jorge. hay una mano levantada. Jorge Raúl tiene la mano levantada. Jorge. Buenas noches, soy el pastor Jorge Llamosas de la Misión Bless de Lima, Perú. Tengo un mensaje para el pastor Shoton. Bueno, nosotros como Misión Bless trabajamos mucho con niños. En mi experiencia, yo me convertí a los 14 años, a los 19 ingresé a estudiar para misionero, de los 19 en adelante estoy trabajando con niños, soy evangelista de niños, y he tenido la oportunidad de formar iglesias, primero con niños. Siempre hay que recordar esto, y creo que todos también, junto con el pastor Shoton. Hay 3 cosas en la iglesia, o sea, 3 personas en la iglesia. Los niños, el futuro de nuestro país, el futuro de la iglesia y los futuros profesionales. Los jóvenes son la fuerza de la iglesia. ¿Por qué le digo la fuerza de la iglesia? Porque mayormente los jóvenes son los evangelistas, los músicos, los cantantes, los levitas y los adultos y personas de segunda y tercera edad son los que dan la sabiduría, los que dan la consejería por la experiencia y equivocaciones que cuando eran jóvenes
lo cometieron y que las personas mayores no quieren que nosotros tengamos dificultades en nuestro caminar diario recién convertidos. En la misión Bless se caracteriza por trabajar con niños y por formar iglesias. ¿Cómo? Con música infantil, títeres, o sea, Muppets, música, juegos, evangelismo y usando ayudas visuales. Ahora ustedes dirán, pero ¿cómo se mantiene el ministerio? Y les comparto algo. Yo tengo hasta familiares que son inconversos y que les digo, mi yape, o sea, la cuenta está abierta para apoyar a los niños, ¿no? Entonces, muchos de mis familiares y amigos y cristianos, ¿no? Me mandan ofrendas y con esas ofrendas yo hago las compras de los regalos, todo el material, pero yo mando un informe, recibos, todo lo que compré, foto y filmación de todo lo que entregué a los niños, y esas personas inconversas y las personas cristianas mantienen la ofrenda siempre, cada fecha que se les informa, ellos están juntando y cuando les digo, tengo un evento y me mandan las ofrendas. ¿Saben por qué? Tenemos que ser transparentes. Porque ha habido pastores, entre comillas, que se han llenado de dinero, lamentablemente, ¿no? Haciendo obras fantasmas, o sea que no existían. Entonces, Pastor Shotton, consejo personalmente mío, es de que usted haga lo mismo. Tiene amigas, amigos, familia, pida una ofrenda y diga esto, nuestros niños que están en este lugar, en este pueblo, en esta ciudad o en esta tribu donde uno está trabajando, van a orar por tu negocio, por tu empresa, por tu trabajo, por tu familia, por tu salud. Y recuerden que cuando nosotros nos convertimos, aceptamos a Jesucristo, tuvimos que volvernos como niños, como crianzas. Entonces, y la familia, amigos, vecinos, gente inconversa y gente cristiana, ¿saben qué? Van a experimentar que la oración de un niño puede mucho. Y ese es el consejo que le puedo dar a Pastor Shotton y a cada uno de ustedes. Amén. Amén. So my name is George. I'm a pastor in Peru. I work with a mission that it's called Blessed. And so I would like to share, especially with Pastor Charlton, our mission works specifically with kids. And so I started ever since I was 14, 19 to prepare so I could become a missionary to work with these kids. And so at church, we know that we have our kids who are the future, our youth who is the strength, and also the adults who give the wisdom at church. And so what we do is that we work with those kids and we plant churches. And so what we do is that we go through music, puppets, visual aids, and that's how we get these kids. And so people are giving donations, they're giving offerings to us, and that's how we support our work. But what I do is that I always take pictures of what we do. I always record videos, I show them the receipts, and that's how I show those people that we're actually putting to use the money that they're giving us. And so that way they can also know that it's not that I'm taking this money, but we're actually investing it on the kids. Because there are some pastors who have gone straight and they just use this as a facade and then start using the money for some other stuff. So my suggestion for you is that you can start asking your friends, your family, your locals for offerings, for donations, and tell them that the kids will be praying for their business, for their health, for their families. And then after this, people will see like the power in the prayer of a boy, of a girl, and they will also see like the work you're doing with these kids.
e agora a tradução em português, a missão Blessed, o que nós fazemos é que nós trabalhamos com crianças. Eu comecei quando tinha 14, 19 anos, eu comecei a me preparar para eu poder levar a palavra para as crianças na igreja. Nós sabemos que temos as crianças, os jovens e os adultos, e todos eles têm que trabalhar juntos. Então, o que nós fazemos é que nós trabalhamos com crianças para criar novas igrejas. Então, chegamos até eles com música, com bonecos e com muita coisa visual para eles. E quando as pessoas fazem donações, eu começo a tirar fotos, a fazer vídeos, e eu mostro para eles o que nós estamos fazendo. E assim é como estas pessoas sabem que realmente nós estamos fazendo uma inversão nas crianças e não no pastor. Então, é isso o conselho que eu tenho para o pastor Choton, que ele pode começar a pedir uma oferenda dos seus amigos, da sua família, e falar para eles que as crianças vão estar orando pelos seus negócios, pela sua saúde, pela sua família, e assim eles vão ver o poder que há na oração de uma criança, e assim vão ter também a oportunidade de ter o dinheiro que precisam para manter a obra. Amém. Amém? Pastor Daniel, um minutinho só, você já pode falar, por favor, bem ligeiro, porque nós já vamos encerrar, por favor. Abençoados, mis amados hermanos, saludos desde Arequipa, Perú. Hay muchas cosas que cuanto quisiera compartirles, ¿no? Pero el tiempo es muy corto. Más en este momento es saludarles a cada uno de ustedes, desde aquí, desde Arequipa, abrazarles y unirnos en un solo sentir y un solo corazón. Sí, Misión Bless está avanzando ahorita en 4 lugares en el Perú, y por la gracia del Señor estamos allí con las bendiciones económicas que Dios está poniendo en los corazones a veces de personas que no son creyentes, y gracias al Señor avanzamos. El saludo es de mi esposa, está un poco malita, está delicada de salud, y sus oraciones por ella, por mi esposa Juanita, y también sus oraciones por cada uno de todos los hermanos que trabajamos en Misión Bless, ¿no? Misión Bless nace del corazón del Señor, puso esto en mi corazón y lo compartimos junto con el pastor Jorge Llamosas, y el liderazgo que tenemos en Iquitos, en Ica, y aún en Lima. Acá en Arequipa también estamos avanzando la obra del Señor, y sus oraciones por nosotros, y nosotros oramos también por cada uno de ustedes. Un abrazo para el pastor Choton, para el pastor Alexander, para todos los pastores, pastoras, jóvenes, ministros, líderes que nos reunimos acá. Es una gran oportunidad hablar de misiones. Es el tema más rico que me gusta a mí hablar y enseñar acerca de misiones transculturales, en el cual este tema es muy hermoso para mí, y poder compartirles tal vez en otra oportunidad cómo se puede realizar de una mejor forma y efectiva la misión transcultural en diferentes formas. Bendiciones, abençoados, a paz do Señor sea con vos, con todos vosotros. Amén. Gracias, pastor. Deus lhe bendiga, e nós outros vamos orar por Juana, né? Juanita. Em nome de Jesus, que ela esteja completamente restaurada. Vocês dois estão protegidos com as mãos do Senhor. Amém. Amém? Gostaria de pedir o Márcio que já encerre para nós com uma oração. Tá ouvindo, Marcinho? Só você abrir o microfone aí e pode encerrar com uma oração, ou se quiser fazer uma consideração, fique à vontade, tá bom? Agradeço a sua participação também, que você é homem de Deus, e nós estamos conectados na mesma visão. Amém. Pai, eu quero te agradecer
pela tua família esparramada, Deus, por esses 4 cantos da terra, porque tu és digno, Senhor, de receber nações, povos, línguas, tribos, porque o Senhor é fiel na tua aliança, de ter nos dado tudo, Pai. O Senhor nos deu tudo. E o teu tudo, Senhor, é Jesus Cristo, nosso Senhor. E o Senhor requer de nós tudo. O Senhor requer de nós tudo. Pai, que nós possamos, nesse tempo, te dar tudo que nós temos. Família, tempo, talentos. E que possamos, ó Deus, mostrar este mundo tão impuro, profano, corrupto, mentiroso, enganador, é mostrar a beleza da tua santidade. Ó Deus, que o Senhor, segundo a tua riqueza em glória, venha suprir a necessidade de cada um dos meus irmãos. E que eles, Senhor, nunca desistam. E que eles possam ouvir a tua voz a dizer: prossiga, continue, eu estou convosco. E nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez nessa noite, em o nome de Jesus. Amém. 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 Os irmãos compreenderam? Amén, amén, amén. Gloria a Dios poderoso. Amén, 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 amén. Buena, buena. Antes de irnos, también oramos y pedimos al Señor por la salud de Pastor Alexander. Sé que está haciendo un esfuerzo grande hoy para estar ahí sentado porque tiene problemas hoy en su columna, en su espalda. Pastor, le bendecimos. Y desde todas las naciones y los lugares donde nos encontramos hoy, cada uno de nosotros eleva una oración pidiéndole al Señor restauración para su salud, fuerzas, y que esa pasión del Señor siga avivada en su corazón, porque sé que debía estar en este momento acostado, pero está la pasión y el compromiso que él dijo: no, yo voy a estar ahí. Así que oramos al Señor por su salud y le bendecimos, le extendemos un abrazo y le damos gracias a Pastora Marcia por la paciencia y prestárnoslos hasta esta hora de la noche. Dios le bendiga. Amém. Graças a todos. God bless all. Shalom. Nos vemos na próxima segunda. Thank you, Shalom, Jonathan. shalom, shalom, Thank shalom. you. Obrigado a todos. Pastor Alexander.